Hey galera, estamos começando mais um Drawing Vlogs. Meu nome é Jason e você está aqui no Jason Santos Artwork, onde a gente vai falar hoje sobre o filme Shazam! Eu assisti Shazam recentemente. Cara, eu gostei muito do filme, assim, comparado, né, com os outros filmes da DC. Pra mim, ele já é o melhor de longe. Acho que foi o único filme da DC que eu achei realmente bom, assim, muito bom mesmo. Eu gosto bastante do Mulher Maravilha, mas, enfim, talvez um dia eu traga um vídeo pra falar um pouco sobre algumas coisas de Mulher Maravilha que possam ajudar também nessa questão de criação, de histórias e tudo mais. Vocês sabem que, né, eu não trago aqui apenas um review do Shazam, né, do filme e tal, só pra falar minha opinião. Eu vou falar minha opinião também porque eu sou um ser humano, mas uma das coisas que eu trago aqui, né, no Drawing Vlogs é também um pouco de análise sobre o filme, sobre o que a gente, né, como criadores de história, né, seja história escrita, né, literatura de livros, seja de quadrinhos, ou seja, se você estiver desenvolvendo um jogo ou qualquer outro tipo de coisa, animação, sei lá, coisas que a gente pode aprender com Shazam que dá pra gente aplicar na nossa própria produção. Eu vou começar aqui com uma sinopse um pouco básica, só para vocês entenderem do que eu tô falando, do que o filme se trata. No filme a gente é apresentado ao Billy Batson, né, que é um garoto órfão que tem que sobreviver aí nas ruas. Ele foge, né, de todos os lares adotivos dele e da própria instituição, né? E ele vai meio que, vamos dizer assim, ele vai trolando a polícia e vai tentando achar a sua mãe biológica, né? Porque a história dele é que ele se perdeu dela quando ele era pequeno. Não é que ele não tem os pais, né? Não é que a família dele morreu, é que ele se perdeu, acabaram se separando e ele tenta achar ela. Nisso ele vai para um outro lar adotivo que é só de várias crianças, né? Assim, o lar ele é repleto de crianças que são adotadas. Os próprios adultos eram também de orfanatos e coisas do tipo, então por isso que eles acabam tendo esse trabalho de acolher essas crianças. Nesse meio tempo ele acaba sendo chamado, né, pelo mago Shazam para receber os poderes do mago, que é se tornando o Shazam, né, se tornando um super-herói e tal, porque o mago tá meio que sem tempo de achar alguém mais adequado para a ocasião, vai. Seria esse o motivo de ele receber os poderes. E nisso a gente vai ver um garoto, né, uma criança se tornando o super-herói e como ele lida com toda esse poder, né, essa liberdade que ele ganha após virar esse super-herói, tendo a cabeça de um moleque de 15 anos. Acho que, se eu não me engano, ele tem 15 anos ao longo do filme. Tendo a sinopse dita, eu tenho que dizer que eu gosto muito do personagem Shazam, já gostava do herói por conta de um episódio de Liga da Justiça Sem Limites, que é um desenho incrível, é muito bom mesmo. No episódio que ele aparece, ele confronta o Superman e é muito interessante a dinâmica dos dois e a própria dinâmica do personagem do Shazam, né? E eu já gostei dele bastante ali, apesar de ser a única coisa que tem dele, se eu não me engano, naquele desenho. Foi a única coisa que eu vi dele, tirando a aparição dele no jogo do Injustice, mas que não dá pra você ver muita coisa, pra você entender da personalidade nem nada do tipo. Então eu não carrego todo o preciosismo de ter lido o Shazam desde pequeno, ou conhecer toda a história, conhecer toda a mitologia ou coisa do tipo. O que talvez seja bom para gostar do filme, porque, pelo que eu entendi, ele não se atém muito às origens e às outras coisas que tem a ver com o Shazam. Mas, como filme separado, ele é muito bom e ele é muito funcional. Não é porque ele às vezes foge ou modifica algumas coisas que ele necessariamente vai ser um filme ruim, né? A Marvel tá aí para provar isso. O universo que ela criou no cinema é completamente diferente do universo dos quadrinhos. Claro que ele bebe da fonte dos quadrinhos, ele se aproveita de várias coisas criadas no quadrinho, mas ele adapta e mesmo assim ele é muito bom e inclusive fez toda essa legião de fãs que a gente vê hoje em dia. Eu acho que o Shazam ele entra nessa mesma pegada. Ele não desrespeita o personagem pelo que você entende do personagem, ele te apresenta bem e ele desenvolve aquele personagem bem a partir dali, como se realmente fosse uma introdução do personagem a um monte de gente que não conhece, o que de fato é, né? Agora eu vou falar sobre o ponto central aqui do vídeo, que é pra mim o ponto central de Shazam e por que ele é interessante pra gente que cria histórias, que é proposta. Eu acho que é a palavra-chave para se definir a Shazam, porque ao contrário dos outros filmes da DC, dos outros filmes desse universo que a DC tentou criar, o Shazam é o que melhor atende a sua proposta inicial. Ele é um filme leve, ele é um filme divertido, ele é um filme para crianças, essencialmente, né? Mesmo assim, ele não é chato para adultos, né? Uma coisa meio Pixar ali, que qualquer adulto consegue assistir uma dessas animações da Pixar sem ficar achando um saco.
O Shazam ele entra bem nisso, mas ele não deixa de ser um filme para criança essencialmente. Um filme para quem está conhecendo o personagem ali pela primeira vez. Ele atende a isso muito bem. O tema principal do filme é sobre família. Esse é um tema, né, bem simples até de ser abordado. Tem vários outros filmes que abordam isso. Ele não desenvolve isso de uma maneira muito adulta, até porque, como eu disse, o filme é para crianças. Tá na proposta, no cerne principal do filme, mas ele aborda esse tema de uma maneira muito funcional. Ele não tenta te fazer ter novas reflexões e ficar encasquetado com isso, porque o filme é para ser leve, é para você absorver aquela mensagem do filme da maneira mais leve e descontraída possível. Esse tema, ele tá muito bem dissolvido na trama do filme, na intriga e na personalidade dos personagens, no discurso. Quando você cria um tema para uma história, geralmente você vai desenvolver seus personagens de modo que eles aprofundem aquele tema, ou seja, cada um deles vai ter percepções diferentes em relação àquele tema. No caso do Shazam, você tem isso perfeitamente. E uma das coisas interessantes que o filme fez muito bem foi apresentar um vilão que tem uma motivação e uma relação com esse tema família muito parecida com a relação do personagem principal, né, do Billy Batson. Os dois, eles têm família como algo ruim, como algo que você não precisa, como algo que é desnecessário por conta de experiências traumáticas passadas com relação à família. Seja o Billy Batson não tendo família, e todas as famílias que ele teve foram supostamente famílias falsas, e o vilão, no caso, tendo uma relação muito negativa com a família dele, que trata ele como se fosse um lixo. Ao longo do filme você vai ter um desdobramento desses pensamentos dos personagens, onde você vai desenvolver essa relação com família do Billy Batson, né, aceitando a família adotiva dele, entendendo que família não é só aquela que tem seu sangue, mas é aquela que escolhe que está do seu lado nos momentos difíceis, enquanto o vilão continua preso na sua visão ali de que família é algo ruim, que deve ser deletado e que não presta para nada. Essa relação é muito bem abordada ao longo do filme, o que faz o vilão ser interessante, e o vilão ter uma motivação real e factível, né? Você consegue compreender a motivação do vilão, ao mesmo tempo que o filme, por ser um filme leve, por ser um filme infantil, por ter toda essa brincadeira com o lance de ser infantil, ele é assumidamente um filme de super-heróis para criança e tal, ele não tenta fingir em nenhum momento que o vilão não é um vilão. Ele não tenta fazer você se impactar e se interessar pelo vilão, principalmente para uma criança. A criança vai olhar ele e vai falar, esse é um vilão clássico, tal, ele é do mal. Inclusive o próprio filme brinca com isso de ele ser do mal o tempo inteiro e ele ter todos os estereótipos de um vilão de história em quadrinho infantil. Mas com um olhar mais aprofundado você consegue ver as camadas do vilão e entender o que leva ele a ser daquele jeito. E isso é muito interessante, porque superficialmente você tem algo que te entretém, que te diverte, mas você consegue entrar em mais camadas e absorver certas mensagens do filme, o que é ótimo para qualquer tipo de produção. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem a aprender, que você não precisa fazer um filme mega introspectivo, você não precisa fazer ele ser mega sério para você poder fazer uma discussão legal e gerar as pessoas a refletirem e aprenderem alguma coisa. Você pode trazer algo leve, trazer algo divertido e introduzir esses mesmos conhecimentos de uma maneira mais leve, principalmente se a sua proposta é ser leve e é ser para um público que vai encarar isso de uma maneira mais leve. Então, a criança vai acabar aprendendo isso de uma maneira muito mais natural. Isso é algo que eu valorizo muito em qualquer tipo de história e que eu tento trazer nas minhas próprias histórias. É muito comum aqui no Brasil, os quadrinhos brasileiros, principalmente, né, os mais populares, eles serem focados num público adulto e por conta disso eles são muito mais filosóficos, eles têm muito mais mensagens e muito mais reflexões. Às vezes, alguns quadrinhos que eu li se perdem nisso de querer passar muita mensagem, querer passar muita reflexão e acabar não passando muita história. Você perde um pouco o foco de estar lendo uma obra de ficção e parece que você está lendo um livro acadêmico. E não é problema nenhum você ter ali um livro acadêmico, que seja em forma de quadrinhos, ou coisa do tipo. O problema é você fingir que aquilo é uma história quando no final você não tem história nenhuma. Já teve quadrinho que eu li onde a história até começa a ficar interessante e ela se perde nessa questão de ficar filosofando muito ou explicando muito alguma coisa sem que aquilo seja apresentado dentro da história. É um pouco daquele conceito clássico do mostre, não conte. Então, se você vai trazer toda a sua filosofia num bloco de narração, não tem muito porque você está contando história de personagens e coisa do tipo. É muito mais interessante você aprender com a vivência daquele personagem, com o que a história está te mostrando e te apresentando, do que você simplesmente dizer aquilo com palavras em uma caixa de texto. Então eu tento trazer isso muito para as minhas histórias, de trazer o tema e trazer a informação, a reflexão dentro da história, e eu acho que Shazam faz isso muito bem.
Assim como outros filmes também fazem bem, mas nesse caso eu quero falar de Shazam porque acabou de sair o filme, ele tá no cinema. Eu recomendo muito que você veja. Eu não dei grandes spoilers aqui do filme, né? Eu falei um pouco sobre a motivação do vilão ou algo assim. Talvez isso possa ser um pequeno spoiler, mas você já vai entender isso logo na primeira cena do filme. Antes de aparecer o título do filme, você já tem essa apresentação feita. Vá ver o filme, compensa, vale muito a pena. E traga aí nos comentários sua própria visão, o que você analisou do filme, o que você acha que esse filme pode trazer para os criadores de história. Eu acho que tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, pode contribuir, né, pra gente como criadores de história, né? A gente está absorvendo ali histórias feitas, histórias pensadas, e a gente também trabalha com isso. Então é interessante pra gente fazer essa visão crítica que eu sempre falo aqui no canal, para aprender e aperfeiçoar a nossa própria capacidade de fazer boas histórias, de contar boas histórias. Se você gostou desse vídeo, gostou do tema, gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like, porque é assim que eu sei que vocês estão gostando e que eu posso trazer mais desse tipo de conteúdo aqui. E também ajuda o canal a crescer, porque o YouTube entende que esse vídeo é legal, é interessante, e ele vai acabar divulgando mais esse vídeo, mostrando para mais pessoas, e assim o canal cresce e a gente continua com todo esse trabalho. Se você quer ajudar de forma mais pontual a produção de conteúdo aqui do canal, não só do canal, como também a produção de quadrinhos e toda a minha produção em geral, o meu Apoia-se está aí na descrição, você pode apoiar com o valor que você quiser. A partir de R$1 por mês você já me ajuda bastante a continuar produzindo tudo isso daqui. E deixa aí nos comentários também qualquer coisa, deixa o que você achou do vídeo, deixa sugestões para próximos vídeos, próximos temas. Se você tem obras, sejam literárias, sejam de quadrinhos, seja filmes, sejam séries, que você acha interessante eu assistir, trazer uma análise aqui dessa para vocês, deixa aí nos comentários também. Ou deixa aí comentado qualquer coisa só para eu também entender que esse vídeo é legal e divulgar ele mais por aí. Então, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e Shazam!